Você sabe o que é biotecnologia e qual é a sua importância para a sociedade quando utilizada na agricultura? Não? Então, nesse vídeo, que foi feito pela Bressa Cardoso, a Gisele Souza e o Gabriel Pinheiro, você vai começar a entender. Segundo a ONU, biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Ou seja, a biotecnologia nada mais é que a ciência que, a partir de organismos vivos, cria produtos para melhorar a forma como vivemos, usando conhecimentos acadêmicos, experimentação e constante inovação. Assim, a biotecnologia pode nos proporcionar o uso de tecnologias fundamentais para a sociedade moderna. Por exemplo, os marcadores moleculares, que permitem a análise da diversidade genética, assim como a realização dos testes de paternidade. Também temos a engenharia genética, chamada de tecnologia do DNA recombinante, que possibilita a obtenção de transgênicos, que são os organismos geneticamente modificados. O sequenciamento de DNA também faz parte da biotecnologia. Ele permite o conhecimento do genoma dos organismos e sua aplicação no melhoramento genético, a clonagem de animais e até mesmo o estudo das células-tronco. Mas e na agricultura, mais precisamente? Onde podemos ver a biotecnologia sendo aplicada? Para responder essa pergunta, basta você olhar para o seu curso de agronomia. A biotecnologia está presente nas mais diversas áreas. Podemos vê-la na genética, na bioquímica, fisiologia vegetal, entomologia e melhoramento de plantas. A biotecnologia tem contribuído para melhorar a qualidade das plantas e aumentar a produtividade agrícola. Tudo isso de forma sustentável e focada na conservação ambiental. Dessa forma, é possível produzir alimentos de maior valor nutritivo e espécies mais adaptadas a condições adversas de clima, solo, além de mais resistentes a pragas, doenças e defensivos. Pode-se dizer que a biotecnologia surgiu há muitos anos, com a produção de pães, vinhos e queijos. Essa biotecnologia, que é chamada de biotecnologia clássica, é aquela onde se usavam os micro-organismos para realizar a fermentação. Com o passar do tempo, as técnicas usadas foram avançando e hoje é possível, por meio da biotecnologia moderna, realizar alterações em uma planta a nível molecular, modificando seu material genético para a obtenção de características desejáveis. Essas plantas são chamadas de organismos transgênicos. Segundo a legislação brasileira, com a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, transgênicos são organismos geneticamente modificados, com a sigla OGM. É considerado um organismo geneticamente modificado aquele cujo material genético, o DNA ou o RNA, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Portanto, transgênico é quando há a adição de um gene no código genético proveniente de uma espécie sexualmente incompatível, intra- ou interespecificamente. Por exemplo, a adição de um fragmento de um código genético de uma bactéria no código genético de uma planta. A principal utilidade de uma planta transgênica é a obtenção de um indivíduo que supra as necessidades produtivas das lavouras. Os ganhos que se podem atingir pela biotecnologia de plantas têm reflexo sobre os agricultores, a indústria alimentar, os consumidores e, sobretudo, ao meio ambiente. Por exemplo, a produção de plantas recorrendo a menores gastos de energia, a menos pesticidas, fertilizantes e água, ou a produção de plantas com níveis mais reduzidos de compostos alergênicos ou tóxicos, com melhores qualidades para armazenamento ou processamento e melhores qualidades nutricionais. Então, como é possível fazer essa inserção do material genético? Existem diversas técnicas para a produção de uma planta transgênica, porém as mais utilizadas são a biobalística, a infecção por agrobactérium e os protoplastos. Quanto aos agrobactérios, essa foi a primeira forma utilizada para gerar um transgênico. Essa tecnologia recorreu a um vetor natural de transformação genética de plantas, que é o Agrobacterium tumefaciens,
que é uma bactéria do solo da família do Rhizobium. O Agrobacterium tem mecanismos que lhe permitem detectar uma ferida numa planta, aproximar-se dela e transferir para as células vegetais uma porção de DNA em cadeia simples e protegida por proteínas bacterianas que se integram no núcleo da célula vegetal, restaurando a dupla cadeia, e que vai comandar na planta uma série de acontecimentos proveitosos para a bactéria, como a síntese de compostos dos quais essa bactéria se alimenta. A região que essas bactérias transferem às células vegetais é delimitada por sequências específicas de DNA. Se forem removidos todos os genes de interesse da bactéria e no seu lugar forem colocados genes de interesse agrícola, por exemplo, resistência a doenças, a bactéria continua a ser capaz de efetuar a transferência do DNA. Porém, para que essa tecnologia seja utilizada, é necessário que haja uma compatibilidade entre o patógeno, que é a bactéria, e o hospedeiro, no caso a planta. E nem todas as espécies de plantas utilizadas na agricultura são compatíveis com essas bactérias. Para solucionar esse problema, é utilizada a segunda técnica, que é a biobalística. A biobalística nada mais é que o bombardeamento com micropartículas, normalmente de ouro e com cerca de 1 micrômetro de diâmetro, revestidas com DNA e impulsionadas por pressão de gás ou descarga elétrica, para entrarem no tecido vegetal, misturando esse material genético novo ao da planta receptora. E, por fim, a obtenção de protoplastos, que são células vegetais desprovidas da parede celular, por degradação enzimática e a permeabilização química ou física da membrana plasmática. Também permite a entrada de DNA em solução e sua integração no genoma. Há muitos outros métodos, como o microlaser e a microinjeção, e também os vetores virais, que também podem ser utilizados, embora não sejam tão comuns como os anteriores. Após a inserção de outro DNA na planta, quando ela já expressa a característica desejada, é feita a propagação desses vegetais geneticamente modificados. Essa propagação geralmente é realizada através da cultura de tecidos. Na biotecnologia vegetal, o domínio da cultura in vitro, que é a cultura de tecidos de plantas, teve importância crucial. A cultura in vitro compreende a cultura de células, tecidos ou órgãos em condições de asepsia e meios de cultura artificiais, contendo compostos como água, sais minerais, vitaminas, fontes de carbono e reguladores de crescimento. Algumas das áreas de aplicação da cultura in vitro incluem a micropropagação, a cultura de meristemas, que é a produção de plantas isentas de doenças, a embriogênese somática, a variação somaclonal, a seleção in vitro, a cultura de protoplastos e a hibridação somática. Em termos gerais, essas tecnologias permitem, por exemplo, propagar em larga escala plantas de qualidade superior sem destruir a planta-mãe. Também obter plantas fáceis de transportar para diversos países sem preocupações com a introdução de novas doenças, ou ainda recuperar espécies em vias de extinção. Utilizando todo esse aparato tecnológico, já é possível visualizar exemplos de transgênicos bem-sucedidos. Juntamente com os Estados Unidos, o Brasil lidera a produção de transgênicos no mundo, com destaque para 3 culturas no país, que são a soja, o milho e o algodão. Somente a soja transgênica ocupou cerca de 35 milhões de hectares no Brasil, o milho 16,3 milhões e o algodão 1,4 milhões. As 3 culturas estão intimamente ligadas por 2 características, que são a resistência a pragas e a agrotóxicos. Essas cultivares são a soja RR, onde o gene inserido produz uma proteína que torna a planta resistente ao herbicida glifosato. Na lavoura, o herbicida vai matar praticamente todas as plantas daninhas, menos as plantas de soja RR. Tem também o milho BT, que recebeu o gene da bactéria Bacillus thuringiensis, por isso BT, e é resistente a pragas da ordem Lepidoptera, por exemplo, a lagarta do cartucho do milho ou a broca do como. O algodão BT também recebeu essa bactéria, tornando resistente a pragas como o curuquerê do algodoeiro e a lagarta do cartucho. Há outros exemplos de plantas geneticamente modificadas no Brasil, como a cana-de-açúcar, alguns tomates, etc.
E, para a identificação de plantas ou derivados de transgênicos nos mercados, é obrigatório o uso desse símbolo nas embalagens. Em suma, a biotecnologia abrange inúmeras áreas de aplicação, que envolvem medicina, agricultura e o meio ambiente. Sem ela, não seria possível alimentar uma população mundial tão grande quanto a que possuímos atualmente. E, embora o ser humano faça a utilização da biotecnologia há milhares de anos, a revolução e a modernização da técnica se mostra cada dia mais indispensável na busca por melhorias de produtos e processos diretamente ligados à situação atual do mundo. Gostou do tema e quer saber mais? É só você consultar as referências listadas na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir até o final.